Boa noite a todos que fazem o Educandário Espírita Joana d'Arc. Eu sou o Anderson Massal e trago para todos vocês o abraço fraterno de todos que fazem o Centro Espírita Humberto de Campos, que fica lá em Coqueiral, e todos que fazem o Projeto Vida, que fica em Cavaleiro. Hoje, junto com vocês, vamos estudar o tema Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Para estudar esse tema, nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, o item 2, que justamente tem como subtema diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos usar também, indicaria para todos vocês que queiram se aprofundar no tema, o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da vida espírita, as questões 223 até 329, tá certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no desenvolvimento desse item, que tem como título Diferentes Estados da Alma na Erraticidade, o livro traz para a gente o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Está aí um pequeno texto, mas muito interessante, do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente dar início ao nosso desenvolvimento, eu gostaria de indicar também a todos vocês para que possam estudar a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Que sem o entendimento da escala espírita, fica bastante difícil para a gente de compreender essa situação dos espíritos na erraticidade. Lá na escala espírita, Allan Kardec e os espíritos vão nos dizer o seguinte: os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Para ficar mais didático, Allan Kardec dividiu essas 3 ordens em 10 classes, para que a gente pudesse, ter uma compreensão melhor. Lembrando que essa divisão é para ficar didática. Entre elas há
várias, situações onde proporcionam aos espíritos estarem muitas vezes em mais de uma ao mesmo tempo, dependendo da condição que as suas imperfeições ou o seu grau de depuração proporcione. Às vezes, quando a gente está estudando a escala espírita, principalmente, a grande maioria de nós que somos espíritos de terceira ordem, nós nos identificamos com mais de uma classe. E nessa divisão, Allan Kardec fez o seguinte: os espíritos de terceira ordem, ele dividiu o seguinte: 10ª classe, espíritos impuros. Aí lá ele dá a característica desses espíritos impuros. Eu indicaria a vocês lá o estudo, da escala espírita no Livro dos Espíritos. A 9ª classe, ainda pertencendo à terceira ordem, espíritos levianos. E lá ele vai descrever a característica desses espíritos levianos. Na 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Lá ele vai descrever todas as características desses espíritos pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros, também cada um com as suas características. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores, também cada um com as suas características. Já na 2ª ordem, Allan Kardec chama de os bons espíritos. Lá na 2ª ordem ele dividiu em algumas classes também. A 5ª classe ele vai chamar lá de espíritos benévolos e vai dar as características desses espíritos. Na 4ª classe, Allan Kardec coloca os espíritos sábios e também tem as características que esses espíritos sábios têm. 3ª classe, espíritos de sabedoria, também com as suas características. 2ª classe, espíritos superiores, também com as suas características. E a 1ª ordem, que Allan Kardec chama dos espíritos puros, só tem uma única classe, a classe única que compõe esses espíritos. É importante a gente conhecer as características que cada espíritos que estão nessas classes possuem, porque de acordo com essas características é que esses espíritos vão estar na erraticidade. Então seria muito importante a todos nós estudarmos essa escala para compreender melhor essa situação. Diferentes estados da alma na erraticidade. Eu gostaria de fazer aqui algumas considerações que alma, Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai colocar para a gente que muitas vezes se usa o termo alma, o termo espírito, como a mesma coisa, e às vezes, até por carência da nossa linguagem, estamos falando de coisas diferentes. Então Allan Kardec coloca aqui, quando ele retrata a alma, ele está falando do espírito encarnado, e simplesmente quando está tratando de espírito, ele está tratando do espírito desencarnado. Então a erraticidade é para a gente um intervalo que nós, enquanto não estamos ligados a um corpo, ou seja, nós estamos desencarnados, é o período em que nós esperamos entre uma encarnação e outra. Então, esse período entre uma encarnação e outra, que o espírito está no mundo espiritual e está aguardando para reencarnar, este período é chamado de erraticidade. Então, esse período, ele pode variar. Às vezes pode acontecer do espírito reencarnar, retornar ao mundo espiritual e reencarnar em alguns instantes, como pode, muitas vezes, demorar séculos e séculos. Geralmente esse período ele é um pouco longo, mas pode acontecer dele ser um pouco mais rápido. E é importante a gente compreender que nem todos os espíritos que estão no mundo espiritual, eles são errantes. Aqueles que estão aguardando para reencarnar, eles são chamados de errantes, mas nem todos precisam reencarnar. Aqueles que alcançaram a perfeição, esses espíritos não precisam mais reencarnar, logo não são errantes.
eles já estão na sua estada normal, na sua vida normal de espíritos puros. Então só aqueles que precisam ainda reencarnar, seja aqui na Terra ou seja em outros planetas, esses espíritos são chamados de errantes, e o intervalo entre uma encarnação e outra, esse intervalo é chamado de erraticidade. E esses espíritos, quando estão nesse intervalo esperando para reencarnar, como é a vida deles? Como é, no caso, a nossa vida, né? Que nós já passamos muito tempo na erraticidade, através das várias encarnações que já tivemos, e como em grande maioria de nós que aqui estamos, somos espíritos imperfeitos, nós vamos precisar reencarnar novamente. Só os espíritos puros que não precisam reencarnar. Então, praticamente, todos nós que habitamos aqui na Terra, o único espírito perfeito que a gente tem, notícia que aqui habitou foi Jesus. Todos os outros têm a necessidade de reencarnar, mesmo aqueles que já tiveram um grau de evolução maior e demonstraram isso aqui, não é trabalhando. Vejam aí que o Emmanuel precisou reencarnar, está reencarnado, segundo alguns aí, enfim, não vamos discutir isso aqui. Dizem que o Divaldo disse que a Joana de Ângeles também, não é, estaria para reencarnar ou já encarnada aqui também no Brasil, e tantos outros espíritos, mesmo mostrando um grau de superioridade bem mais avançado do que a maioria de nós, mas como eles ainda não precisam encarnar, também são considerados espíritos errantes. Nesse intervalo, de acordo com o grau nosso de evolução, vai ser a nossa condição no mundo espiritual. E lá nesse mundo espiritual, nesse intervalo, esperando para uma nova encarnação, muitas coisas acontecem. E é sobre essas coisas que a gente vai falar um pouquinho de agora em diante. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Jesus traz para a gente, com esses ensinamentos, não é, a grandiosidade que Deus, o nosso Pai, tem, e o grande amor por todos nós, onde proporciona a gente vários planetas, aí uma infinidade já catalogado, né, pela ciência, e uma outra infinidade aí existe, onde nós, quando estamos encarnados, estamos ligados a cada planeta de acordo com o nosso grau de evolução e o grau de evolução que o planeta comporta. E me permitam aqui o termo que eu vou utilizar: cada planeta tem o seu campo espiritual, onde os espíritos desencarnados estão ligados a esse planeta através desse campo espiritual. Informes nos são trazidos do mundo espiritual que a população, né, pelo menos aqui do planeta que nós estamos encarnados, a Terra, a população espiritual aqui da Terra, a população que da quantidade de espíritos errantes, não é, ligados aqui à Terra, é em torno de 3 vezes a população dos encarnados. Então veja quantos e quantos espíritos estão ligados, né? Fazendo uma comparação grosseira, em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados, nós teríamos aí em torno de 21 bilhões de espíritos desencarnados. E esses espíritos, de acordo com a forma como pensa, a forma como age, não é? De acordo com a sua atmosfera fluídica, esses espíritos vão formando verdadeiras comunidades de acordo com a lei de afinidade, de acordo com a sintonia que cada um tem. E Deus, na sua bondade, mesmo para aqueles que ainda estão com seus pensamentos, com suas ações muito voltados para as questões do mal, de realizar o mal, Deus proporciona a todos nós a possibilidade de nos melhorarmos, de evoluir. André Luiz já tem um livro, né, que é chamado Evolução em Dois Mundos. Então, tanto nós evoluímos quando estamos encarnados, quanto também nós podemos evoluir, aprender quando nós estamos
desencarnados, quando nós estamos na erraticidade, como espíritos errantes, esperando para uma nova encarnação. E no livro dos Espíritos, lá no capítulo 6, que eu já falei para vocês no começo, que trata da vida espírita, na questão 227, Allan Kardec perguntou o seguinte: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós. E os espíritos responderam: estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Observem que as possibilidades, elas sempre estão nas nossas mãos. Mesmo aqueles que ainda estão numa condição no mundo espiritual de ainda não ter despertado para aquilo que vai realmente lhe proporcionar ensinamento, nesse processo de sintonia que Deus proporciona que aconteça tanto entre os desencarnados como entre os desencarnados e os encarnados, não é, que somos nós, essa atmosfera, né, espiritual, vamos dizer assim, essa nuvem de espíritos desencarnados que nos acompanham, eles estão a observar, estão a ver, estão a nos influenciar, não é? Muitas vezes tal modo, não é, nos dirigem, como os espíritos dizem. E nessas observações eles podem aprender coisas positivas, através até dos nossos erros, das nossas falhas, não é? Através das coisas boas que nós encarnados realizamos, através de palestras, de ensinamentos que nós encarnados proporcionamos, como também o que os desencarnados proporcionam, observando também essas ações, observando também quando estão já numa condição de ir para colônias espirituais, como os espíritos relatam para a gente, né, uma mais conhecida, Nosso Lar, onde nessas colônias são proporcionados a cada um espírito, de acordo com o seu grau de elevação, o ensinamento que aquele espírito precisa para ir cada vez, né, subindo degrau a degrau no seu processo de evolução. E esses conhecimentos, esses ensinamentos, vai proporcionar também a esses espíritos uma melhor condição para suportarem e para passarem pelas provações de uma próxima encarnação. Então veja que isso nos é proporcionado. Mesmo aqueles que ainda na sua cabeça, no seu entendimento, não querem nada com isso, só querem fazer o mal, nesse processo de mal que estão realizando, muitas vezes lá na frente, tudo isso que passaram, né, todas essas dificuldades, todos esse processo vão cair em si, vão cair na verdadeira realidade do que estão fazendo. Isso lá na frente vai proporcionar algo de positivo, até esses espíritos despertarem e observarem o tempo que perderam e aquilo que eles aprenderam até para fazer o mal, vão transformar essa utilização, né, daquilo para fazer o bem. Como dizem, né, uma faca é uma faca, ela nem é boa nem é ruim, mas a gente pode usar ela para fazer o mal e podemos usar ela para fazer o bem. Então tudo é ensinamento, tudo dentro da lei de Deus proporciona a gente educação. A lei de Deus é uma lei de educação. Deus não pune a ninguém, Deus nas suas leis educa, mas a escolha sempre é nossa. Então nós podemos sim, de várias formas, não é, ter a possibilidade de nos instruirmos no mundo espiritual. Nos livros nós observamos aí várias pessoas, vários espíritos, né, relatando para a gente as palestras. Nós temos como exemplo aí o nosso irmão André Luiz, por exemplo. André Luiz é um espírito altamente endividado. O livro Nosso Lar, o próprio filme Nosso Lar, para quem assistiu, vê o quanto, né, o médico André Luiz era altamente materialista, só pensava nos seus recursos, no dinheiro, etc. Passou por uma situação muito difícil no mundo espiritual, mas ao ser resgatado, teve as possibilidades e começou a agarrar aquelas possibilidades. Começou a buscar
entender melhor a sua situação, compreender melhor a sua situação, não cruzou os braços, não é? Cada vez mais buscando o conhecimento, buscando aplicar esse conhecimento, tanto com os irmãos dele desencarnados, quanto com os irmãos encarnados. E na própria obra do André Luiz, a gente vai acompanhando, não é? Nosso lar, os mensageiros, etc. A gente vai acompanhando o quanto aquele espírito ele vai progredindo, o quanto ele vai passando a ter melhores conhecimentos das coisas espirituais, vai aplicando esses conhecimentos na própria linguagem, na forma como ele se expressa nos livros. Isso vai mostrando isso para a gente, não é? Na própria capacidade que os espíritos que o orientam em cada trabalho que ele vai relatando, que ele participou do mundo espiritual, a gente vai observando a sua melhora, vai observando a sua possibilidade de ter uma melhor condição de agir. Observem que lá, quando ele iniciou por ser médico, né, ele pensava que ia ser médico no mundo espiritual, e uma das suas primeiras atividades foi varrer, foi limpar. E depois, passo a passo, ele vai tendo a possibilidade de entender melhor, de compreender melhor as coisas, de sentir melhor as coisas, né, que não só é o campo intelectual, o campo moral também é muito importante, e a gente vê, acompanhando a obra do André Luiz, o quanto ele conseguiu melhorar ao longo desse tempo. É lógico que é um espírito errante, vai ter que colocar isso também em prática, não é? Em futuras reencarnações. Também no Livro dos Espíritos, na questão 228, Allan Kardec perguntou o seguinte: conservam os espíritos alguma de suas paixões humanas? Ou seja, o Anderson está aqui, tem os seus vários defeitos, né, suas paixões, e tem alguma coisinha de boa que vai construindo aí ao longo de várias encarnações. Ao desencarnar, o Anderson vai virar santo? O Anderson vai virar o diabinho? Não. Ao desencarnar, o Anderson vai permanecer sendo o quê? O Anderson, com os seus defeitos e com as suas virtudes. Às vezes, alguns espíritos elevados, ao retornar ao mundo espiritual, eles percebem algumas bobagens que acreditavam que realizavam quando estavam encarnados e deixam isso de lado. Mas a grande maioria de nós permanecemos do mesmo jeito ao voltar ao mundo espiritual. Por isso que é tão importante a gente buscar vencer essas paixões que nós temos enquanto nós estamos ligados à carne. Porque ao nos ligarmos da carne, através do fenômeno da morte do corpo físico, essas paixões elas vão continuar. Mas os espíritos responderam o seguinte a Kardec: com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses os conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então, os mesmos defeitozinhos que a gente vê, né, as paixões que nós vemos nas pessoas aqui, ao desencarnar, elas continuarão. E aí a grande importância da gente buscar vencê-las, porque senão o que é que vai fazer? De acordo com a sintonia, com a afinidade, nós vamos estar nos ligando a grupos que têm os vícios da bebida, o vício do fumo, o vício de falar mal da vida dos outros, a inércia, não é? A questão de não procurar fazer o bem às pessoas, certo? E tantas outras coisas. E o ódio, o rancor, tudo isso a gente vai acabar tendo ainda. Então precisamos trabalhar para que quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente já viu que espíritos errantes, eles vão estar numa situação ruim, mas também podem estar numa situação um pouco melhor, mesmo precisando ainda reencarnar. Então que a gente busque o mais rápido possível para até minimizar sofrimentos nossos mesmo no campo espiritual. Então muito importante a gente buscar isso enquanto nós estamos agora encarnados, para termos uma condição melhor, senão vamos passar por muitas dificuldades ao retornar ao mundo espiritual, porque as percepções, como diz o ditado, né, é a 1000 por hora no campo espiritual. Na questão 230 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: na erraticidade, o espírito progride?
Lembra o que eu acabei de falar aqui para vocês, dando como exemplo o espírito André Luiz? Vejam a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então veja a importância da vontade, não é? De não sermos inertes, tanto enquanto estamos encarnados, para buscar analisar os nossos defeitos, as nossas falhas, nos melhorando, quanto também quando estamos desencarnados, buscando esse processo de evolução, de progresso constantemente, apesar de que a gente tem que ser, né, colocado à prova através das reencarnações. O André Luiz é só um exemplo prático nosso, bem conhecido do nosso meio espírita, mas tantos e tantos exemplos nós temos no mundo espiritual. Aqueles que participam de reuniões mediúnicas, muitas vezes conversamos com um espírito altamente endurecido, muito voltado ao mal, e numa reunião mediúnica, com a ajuda dos nossos irmãos desencarnados, que coordenam o trabalho, com o trabalho que os encarnados realizam, né? Tanto o médium que dá a passividade, quanto os médicos que estão ali dialogando com aquele espírito compreende a situação que ele se encontra, compreende que o maior mal que ele está fazendo é para si próprio e resolve mudar, resolve receber ajuda, resolve ser direcionado para locais no campo espiritual, né, não circunscritos, como foi lido no texto inicial, no início desse nosso estudo, onde a gente não determina, né, a localização, mas regiões no mundo espiritual que proporcionam o crescimento, o avanço, como aconteceu com o André Luiz, e muitas vezes depois de algum tempo aqueles espíritos retornam, às vezes até para nos agradecer por aquele trabalho, etc. E aí a gente já vê, às vezes até no conversar, não é, no discurso, a grande mudança que já ocorreu. Logicamente que muitas vezes, não é, muitas vezes não, sempre, isso vai ter que ser colocado à prova através das reencarnações. Então são vários exemplos que a gente observa, da mesma forma que acontece quando nós também estamos encarnados. Muitas vezes nós temos sérias dificuldades, seja qual for o campo, e através da vontade aproveitamos as oportunidades e mudamos aqueles defeitos, sejam os defeitos mais visíveis, né, de álcool, cigarro, de drogas, etc. E até aqueles defeitos que muitas vezes até as pessoas não veem, mas a gente sabe que está lá, entranhado na gente, da maledicência, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ódio, do rancor, do ciúme. Então que a gente possa já buscar, gente, enquanto nós estamos encarnados, ir vencendo a nós mesmos, não é? Através dessas dificuldades que nós temos, para quando retornarmos ao mundo espiritual, a gente aí dar continuidade a algo que nós já iniciamos, para que a gente não possa perder as possibilidades que essa reencarnação que nós estamos tendo aqui nos proporciona. E provavelmente, não é, vamos precisar, espíritos errantes que somos, né, com certeza, na verdade vamos precisar ter outras reencarnações, mas para que a gente possa ter um momento mais tranquilo nesse período de erraticidade, nessa espera por uma nova encarnação, para que a gente possa até ter a possibilidade de compreender melhor o planejamento reencarnatório da próxima encarnação, para que a gente possa escolher não aquilo que a gente quer, mas aquilo que realmente vai ser bom para a gente, que vai proporcionar a gente as possibilidades de a gente crescer no nosso processo de evolução, no nosso processo de crescimento espiritual. Na questão 231, Allan Kardec perguntou o seguinte: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Nesse período que estamos esperando no mundo espiritual para reencarnar, nós somos felizes ou desgraçados? E os espíritos responderam o seguinte: mais ou menos.
conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então veja que a escolha é nossa. A possibilidade de estar numa condição melhor ou pior nesse período, né, que estamos como espíritos errantes, a escolha é nossa. Mais uma vez trazendo o André Luiz como exemplo, não é? Porque muitos podem até, além de ter lido as obras, né, ou algumas obras, ter visto o filme. Veja que o período que ele passou no chamado umbral, passando por muitas dificuldades, até a mãe chegava próximo para orar, tudo, ele nem tinha a condição de perceber a mãe ali. Foi um período de altos sofrimentos. Quando chegou na condição, não é, de ser resgatado daquela situação, e ser levado para uma coluna espiritual e começar a receber as orientações necessárias, e quando ele passou a não só receber essas orientações, mas começou a incorporar tanto no seu processo intelectual quanto no seu processo de moral, veja o quanto de melhora, veja o quanto, mesmo sendo um espírito endividado, não é, precisar reencarnar, responder pelas dificuldades que proporcionou para si mesmo em outras existências, mas veja a mudança, como a gente diz, da água para o vinho, em alto sofrimento, para passar a ajudar muitos de nós, né? Muitos de nós, através das suas orientações, através dos seus relatos, na verdade, não é? As orientações dele tem poucas, o exemplo dele é o que serve mais para a gente. Na verdade, quem orienta são os espíritos que ele está acompanhando, mas os seus relatos, trazidos aí principalmente através de Chico Xavier e de Valdo Vieira, proporcionando para a gente altos esclarecimentos, trazendo para a gente altas possibilidades que a gente pode fazer diferente, não precisar esperar voltar ao mundo espiritual, sofrer como ele sofreu para acordar, trazendo para a gente a possibilidade de já acordar agora, de não esperar mais. Então veja a diferença. Do mesmo jeito que o André Luiz conseguiu fazer isso, nós também temos a possibilidade de fazer. Tanto enquanto nós estamos agora, né, como almas, como espíritos encarnados, quanto também dando continuidade, né, que possamos nos esforçar para isso, para dar continuidade a um processo de crescimento, quando a gente voltar ao mundo espiritual, através da morte, não é, do corpo físico, do desligamento do nosso perispírito, nosso corpo perispiritual do corpo físico, retornando aí ao mundo espiritual, estando nesse período aí da erraticidade como espíritos errantes, dar continuidade daquilo que a gente já possa iniciar aqui. O processo de melhorar dos nossos vícios, o processo de buscar, mesmo com as nossas dificuldades, mas ajudar o próximo, entender melhor o próximo, nos harmonizarmos mais com as leis naturais, com as leis de Deus. E tudo isso é possível. Na questão 232, Allan Kardec fez o seguinte questionamento: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Veja que ele está tratando aqui dos espíritos errantes, ou seja, aqueles que ainda precisam reencarnar. E a resposta dos espíritos: conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam
os que os habitam, para ser digno também de habitá-lo mais tarde. Observem que muitas vezes a nossa falta de evolução, não é, nos aprisiona ao campo espiritual daquele planeta ao qual nós estávamos encarnados. O nosso irmão Leon Denis, em uma das suas obras, ele vai fazer uma comparação dizendo que a própria gravidade nos segura aqui. Porque quanto mais grosseiro nós somos em termos de evolução, mais grosseiro é o nosso corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual, nas suas propriedades, ele também tem um peso específico, né? E esse peso, a gravidade, faz o quê? Puxa para o centro, ela nos aprisiona aqui, mesmo nós estando, não é, desencarnado. Então nós precisamos buscar, né, cada vez mais purificando esse corpo perispiritual, à medida que nós vamos evoluindo, deixando ele cada vez mais leve, cada vez mais sutil, até chegar ao dia que seremos espíritos puros, e esse perispírito ele vai se confundir com o próprio espírito. Ele nunca vai deixar de existir, né, porque o espírito não tem forma, o espírito precisa do perispírito, que é o que dá a forma ao espírito, é o que proporciona esse espírito agir sobre a matéria, mas cada vez mais sutil, mais suave. E cada vez mais que a gente vai conseguindo isso, a gente vai tendo mais liberdade. Liberdade para ir aonde quer, liberdade para fazer as coisas que a gente quer. Por quê? Porque quando a gente está numa condição de evolução alta, o nosso querer, o nosso pensamento está em harmonia com as leis de Deus. A gente não vai fazer nada que seja contrário a essa lei. Já quando nós não temos esse grau de evolução, muitas vezes, né, com a ligação totalmente voltada para as coisas materiais, o nosso querer muitas vezes está em desacordo com a lei natural. Então, nesse caso, a nossa forma, o nosso querer, ele é muito restrito. Nós temos muitas restrições para tudo, inclusive para ir a outros planetas, a outros lugares. Mas como a resposta disse, muitas vezes nós somos levados, né, para que a gente possa ver a felicidade que ali naquele orbe se tem, para que possa despertar em nós o desejo de nos melhorarmos e buscarmos também aquela felicidade. Aí muitas vezes esses espíritos, mesmo sem serem perfeitos, mesmo ainda precisando reencarnar, mas já conseguiram um grau de elevação alto, eles ajudam aqueles espíritos que estão reencarnados em outros planetas num grau de evolução menor a evoluir. Allan Kardec relata vários exemplos na Revista Espírita, né, de espíritos como, por exemplo, Moza, segundo Allan Kardec, né, habita Júpiter e veio em missão aqui ao nosso planeta para proporcionar a gente evolução, né, no campo da arte, e alguns outros também que o Kardec cita lá na Revista Espírita. Então veja como a coisa ela vai ser diversificada de acordo com o nosso grau de evolução, mesmo ainda sendo considerado um espírito errante, precisando reencarnar, mas já tendo um grau de evolução superior, não é? Vamos dizer assim, a terceira ordem, né? Já sendo espírito de segunda ordem, já se começa a ter uma condição de liberdade muito melhor e de ação muito melhor, mesmo ainda não sendo espírito puro. E na questão 233, para que a gente possa finalizar o nosso estudo, Allan Kardec perguntou o seguinte: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Resposta: fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-lo. Quem é o nosso guia? Jesus, não é? Então aí o espírito puro que nós conhecemos, certo? E por causa dessa pureza tem a liberdade, não é? De ir e de vir aonde desejar. E graças a Deus, para nós, não é? Já que esteve encarnado e nunca deixou de estar aí no mundo espiritual, buscando sempre nos auxiliar. Reencarnou com o objetivo
encarnou aqui na Terra com o objetivo, né, de dar o seu ensinamento, de trazer para todos nós não só um ensinamento verbal, né, mas também e principalmente a prática no dia a dia, mostrar para a gente que é possível e mostrar para a gente um Deus amoroso e bom, um Deus justo, não é? Mostrar para a gente que é possível, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos, de buscar o caminho do bem. Pois buscando o caminho do bem, enquanto nós estamos aqui encarnados, nós vamos ter uma condição, mesmo ainda longe da pureza que nós estamos, né, espírito de terceira ordem que somos, mas vamos ter uma condição melhor na erraticidade, no período que nós vamos esperar no mundo espiritual, né, aprendendo também para a próxima encarnação, enquanto espíritos errantes, que ainda vamos ser, mas já numa condição melhor de entendimento de Deus. Gostaria de agradecer aqui a todos vocês a oportunidade, a casa pelo convite. Nesse período de pandemia, as coisas estão acontecendo de uma forma diferente, mas que todos nós possamos usar nossa inteligência, buscar todos os meios possíveis, de nos protegermos, etc., mas que a gente possa não esmorecer, não enfraquecer, buscar força, buscar união em todos que fazem a casa, os frequentadores, as melhores condições possíveis, né, para estar fazendo o bem, quando possível, mas também o bem à distância. A gente sabe que o nosso pensamento não tem fronteiras, as nossas orações, os contatos, o estudo, não é? Essa pandemia veio para a gente agora num momento fantástico para a gente, porque a gente tem num grau de elevação muito alto, tanto as comunicações, quanto a própria questão também da medicina, certo? Para buscar as melhores soluções para os problemas e também mostrar para a gente uma doença que não é só se importar com a gente, mas se importar também com o outro, porque mesmo que a gente não sinta nada, que a gente não tenha nada, mas a gente pode transmitir para alguém que venha a sentir. Então que a nossa inteligência, que a nossa moralidade possa ser colocada em prática, a gente possa ter sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. À medida que as coisas forem dando as possibilidades para a gente, que a gente possa buscar o presencial, buscar também, como muitos estão buscando, como vocês aqui, o virtual, e ter o equilíbrio em tudo, mas sempre buscando o caminho do bem. Porque mesmo como almas, né, que possamos evoluir, como também espíritos errantes, possamos estar buscando esse processo de evolução. Muita paz para todos.